estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos céus. Todo o universo impôs-te. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pelo perdão tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, aqui todos esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim, fiel a mim. Podemos assentar. Nesse espírito de adoração, gratidão, vamos dar continuidade a esse culto tão especial. E agora nós teremos a oportunidade de ouvir nosso formando acadêmico Rafael de Castro, que nos trará a palavra da turma. Primeiramente, boa noite. Boa noite, irmãos e colegas de turma. Boa noite, queridos professores. Boa noite, familiares, igreja e amigos. Esta é, sobretudo, uma noite de gratidão. E o que são os motivos de gratidão, senão pequenos sinais do muito que Deus tem preparado para nós? São simples sinais no tempo do eterno, da eternidade que está por vir. A gratidão, ela renova as nossas esperanças, ela dá vigor, ela dá viço, ela dá vida à nossa fé. Por isso, antes que qualquer palavra seja dita essa noite, sejamos primeiro gratos. Sejamos primeiro gratos a Deus. Sejamos gratos a cada um de vocês que de uma forma ou de outra participou ou perpassou pela nossa história. Sejamos gratos a cada um de vocês que se alegraram com as nossas alegrias ou que choraram com as nossas tristezas. Em nome da turma, obrigado. Não foi isso que o Senhor disse a Abraão? Sai da tua terra,
sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que lugar era aquele? E eu me pergunto, que promessa era essa, que terra era essa que o Senhor havia prometido a Abraão? Por quais caminhos passar, por quais veredas, e nesta viagem, que garantias ele tinha? Garantias de paz, de alguma segurança, de casa, de família. Não seria difícil imaginar, não é difícil imaginar como seria deixar a sua casa, deixar aquele lugar que é o seu porto mais que seguro, e aventurar-se, movido apenas por uma vocação, uma voz que chama, uma promessa que por demais incompreensível, e até aquele momento era tudo que tinha Abraão, era tudo que ele tinha. Vem cá, turma de teologia, não é essa também a nossa história? Não é essa a exegese da nossa vida? Deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa teus amigos, deixa algum sonho e vem, e me segue, e vem comigo. Não é essa também a nossa história? Todos nós deixamos alguma coisa para estar aqui essa noite. Seja a família, seja amigos, seja o descanso, seja algum sonho. Deixamos tudo para subir essa colina fora, e tudo porque um dia essa voz nos chamou, um dia essa voz ressoou com veemência dentro de nós, e nós simplesmente dizemos sim, sim, Senhor, eu vou. E mesmo sem entender nada, todos nós deixamos alguém querido em nossa casa, à nossa espera. Todos nós abríamos mão de algum sonho enquanto subíamos aquela colina. E às vezes, parece até loucura, mas às vezes me vem à cabeça, né, com um coração turvo, quantas vezes nos veio à cabeça aquela mesma pergunta que um dia Tomé fez a Jesus: Mestre, o Senhor nos diz qual é o caminho, Senhor, nos diz para onde nós vamos depois dessa noite, Senhor, nos fala qual é o caminho. E aí Jesus responde a Tomé: ô Tomé, você ainda não entendeu que eu sou o caminho, a verdade, a vida, e que não importa para onde que nós vamos, uma vez que Cristo seja o nosso caminho. E eu sei, e nem sequer importa para nós saber qual destino Deus tem guardado para nós depois dessa noite. Não importa saber quais são as alegrias que nos esperam, ou as tristezas que nos esperam. Só não nos esqueçamos de uma coisa, meus irmãos, que Jesus é o nosso caminho. Essa voz que sedutoramente nos chama, sem nada a explicar, e nós largamos as redes de pesca, e nós largamos o arado, e vamos, sem nem mesmo saber para onde. Mas eu vou, e eu sei que cada um de nós vai para os lugares mais diferentes que a gente possa imaginar, mas eu estou certo de uma coisa: todos nós iremos pelo mesmo caminho, que é Jesus Cristo, pelo mesmo caminho, a saber, Jesus Cristo. Eu coletei aqui, eu fiz uma antologia de algumas poucas frases para ler dos nossos queridos professores e mestres, algumas frases que marcaram a nossa trajetória. E eu quero que essas palavras nos acompanhem enquanto caminhamos, que elas nos sirvam de lembrete da nossa vocação, de lembrete da nossa fé e, sobretudo, do nosso compromisso que assumimos de cuidar e de amar as ovelhas de Cristo. Eu acredito que não vai ser muito difícil reconhecer alguns autores dessas frases. As primeiras palavras que foram recitadas em sala de aula, elas falam da força do chamado de Cristo atraindo-nos soberanamente para perto dele. E diz assim: Senhor,
Qual a incompreensível força secreta que me impele em tua direção? Porque ouço constantemente o eco da tua canção melancólica a soar de oceano a oceano, através de toda a extensão. Conta-me, Senhor, conta-me o segredo da tua canção. O que é isso que me chama, que soluça e que toca o meu coração? Que sons são esses, Senhor? Ao mesmo tempo beijo e punhalada. Diz o que queres de mim, Senhor. Qual o vínculo secreto que nos une? A nossa história de curso de teologia começou com essa voz implacável que nos mandou subir a colina. Mas, para deixarmos a infância que trazíamos conosco, vieram primeiro as crises. E um professor, certa vez, sabiamente nos disse que se a fé cristã não nos traz alguma crise, há alguma coisa errada com a nossa fé. E ele diz ainda mais: no seminário vamos de encontro aos questionamentos. Deixamos um pouco de lado a dimensão sacerdotal e partimos para uma dimensão profética da nossa fé. É o momento de deixar o leite e partir para o alimento sólido. A crise é onde toda a nossa compreensão se quebra. A crise é a mudança de paradigma. A crise é Paulo caindo do cavalo. A crise foi necessária na vida de Paulo para que ele pudesse fundamentar as bases da sua fé. A crise é o que antecede o nosso crescimento. Pronto, nós já estávamos crescidinhos, a crise tinha passado, a gente já estava se alimentando com comida sólida, e agora, o desafio agora era casar a nossa fé inquestionável, inegociável em Cristo Jesus, com a nossa intrépida razão de teólogos que somos. E para isso, eu lembro de uma frase que diz assim: Teologia é quando a fé seduz a razão. Ora, outra frase: não podemos ceder ao engano da teologia ocidental que acha que Deus pode ser reduzido aos postulados da razão. E uma outra frase, um pouquinho mais dura, e essa vocês vão lembrar bem, que diz: a minha fé nada tem a temer a minha razão. Essa vocês lembram, né? Ufa! A crise passou, conseguimos casar a nossa fé com a nossa razão. E aí vocês podem me perguntar: e como ficaram as escrituras no fim dessa história? E aí teve uma frase que me marcou muito, que diz assim: por trás das falhas de escrita humana, emana daquele livro a mensagem profunda para a salvação da humanidade. Essa marcou. Entre os críticos e os fundamentalistas, apenas lembremos que Cristo é a luz e a lente através da qual nós lemos e interpretamos as Escrituras. Eu ainda me lembro com um saudoso momento das conclusões de uma aula de sociologia da religião, e era interessante que até parecia uma descoberta para a gente, quando o professor começou a dizer assim: o Evangelho faz todo sentido, o Evangelho é muito razoável, é muito humano, é muito divino. O argumento cristão é uma resposta plausível para o sofrimento do homem, para o sofrimento do ser humano. Foi maravilhoso ouvir aquilo. Lembrar das aulas de teologia e método foi saber que não podemos esquecer o quão difícil é o labor teológico e o quão difícil é o labor pastoral. E o desafio atual de fazer teologia, o desafio de ser pastor no nosso tempo, é pensar a revelação de Deus dentro desse contexto de realidade que estamos vivendo. É um ouvido para ouvir o que Deus tem para falar para nós, e um outro ouvido para ouvir o gemido das pessoas
a dor, o que as pessoas têm para dizer. Tenhamos ouvidos para ouvir os lugares onde a dor grita mais alto. Lembram dessa? Mas eu escrevendo esse discurso, eu me parei para perguntar: e se esse desafio for grande demais? E quando o fardo pesar? E quando errarmos? Porque é difícil dizer isso, mas nós vamos errar. E para essa situação eu também tenho uma nota de aula. Diz assim: não existe crescimento sem erro. Tem uma outra nota aqui. Na verdade, um episódio do Evangelho. Vocês lembram daquele episódio do Evangelho em que os discípulos estavam naquele barquinho à deriva e os discípulos envoltos àquela tempestade, e aquele que os discípulos acreditavam, pensavam ser um fantasma que caminhava sobre as águas, era na verdade o Cristo que se aproximava deles, que chegava perto deles para salvá-los. E aí eu lembro de outra frase: muitas vezes é no feio, é no ruim, é no contraditório que Deus revela a sua vontade. Quem tem medo não pode fazer teologia. E essa vocês vão lembrar: menos um fraco. Menos um fraco. Imagine se esqueceríamos dessa frase. Quantas vezes ao longo desses 4 anos me perguntaram: você já perdeu a sua fé? E eu me lembro que a todas essas perguntas eu respondia com uma frase que eu aprendi no meu primeiro dia de aula. Eu dizia assim: a fé? Ora, a fé é estar tomado por algo que nos toca incondicionalmente. E eu dizia assim: eu não perdi a minha fé. Ao invés, foi a fé quem me achou e me tomou para si. Mas eu também aprendi que a fé é perigosa, que é quando tudo está muito certinho, quando tudo está muito previsto, quando tudo está muito bem planejado, é quando Deus fala para Abraão assim: ó, larga tudo, Abraão, larga tudo e vai para o lugar que eu te mostrarei. A fé é perigosa também. Uma outra frase: tem convicções que a gente adquire com a leitura de teologia, tem convicções que a gente adquire com a leitura de psicologia, tem convicções que a gente adquire com a leitura de sociologia, mas tem convicções que a gente só adquire através da nossa experiência com Deus. E disso nós não podemos esquecer. Essa marcou, né? E tem mais uma outra nota que eu quero que vocês levem para si. Diz assim, ó: se a gente quer encontrar um sentido para a experiência cristã, temos que passar pela comunhão. A comunhão é estar aberto para Deus. A comunhão é estar aberto para o próximo. A comunhão é estar aberto para si. A verdadeira fé, ela afeta a vida. Bem-aventurado é aquele que consegue transformar, fazer da sua decisão de fé em Jesus Cristo um projeto de vida. Um projeto de vida. Bem-aventurado é esse. Essas são notas de teologia sistemática. Lembra dessa, Robson? Enfim, quantas seriam as frases necessárias para traduzir em palavras tudo que nós vivemos ao longo desses 4 anos? Teria que ter umas 10 folhas de frases aqui. Como eu poderia me explicar se eu estou certo que a linguagem da fé tem a sua própria semântica? E certa vez uma professora de português nossa, uma senhora professora de português, disse que a gramática, ela é inimiga do coração. Então a gente tem que fazer as coisas com mais coração. Muito mais do que conceitos teológicos, a nossa história, ela está carregada de vida. A nossa história, ela está carregada com Deus. Porque Deus não se revela por conceitos teológicos. Deus se revela pela história, através da história e na nossa história. Diante da nossa incapacidade
de responder a Deus na mesma medida do seu amor, eu digo a vocês, meus queridos irmãos, sejamos tão somente gratos, sejamos tão somente agradecidos. E turma de teologia, quando pensares em desistir, lembra-te do que és. Nós somos pastores, nós somos filhos de Deus, nós somos teólogos, mas somos, sobretudo, servos de Cristo, servos uns dos outros. Lembra-te do que és, não te esqueça do que és. Quando a gente pensar em desistir, vamos lembrar de uma aula de teologia sistemática que nos ensinou que a graça é esse desejo irrefreável de Deus que não desiste de nós, que não desiste de nós. Jesus, outra vez, nos convida a segui-lo. Para onde? Quem o sabe? Mas temos uma única certeza, que se amarmos a Cristo, se amamos a Cristo com todo o nosso coração, nós vamos amar as suas ovelhas da mesma forma. Como disse um outro professor, seguir a Cristo é viver com poucas certezas, mas com muita esperança. Levemos apenas uma certeza, a certeza de que esses 4 anos valeram a pena. Estejamos dispostos a viver uma teologia mais humana, uma teologia, uma vida mais leve, e que o nosso amor a Deus inspire-nos a amar o nosso próximo, a amar os nossos irmãos, porque nisto se resume a lei, nisto se resume os profetas, nisto se resume o nosso curso de teologia, nisto se resume a nossa vida. E que assim seja, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Agradecemos as palavras do Rafael de Castro, falando em nome da turma, e vamos agora prosseguir para ouvir um momento de homenagens, reconhecer a honra de estarmos representados, né, com o Seminário do Sul, fazendo parte da Convenção Batista Brasileira. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o pastor Nilton da Convenção Batista Carioca, pastor João Fraga, e eu pediria a gentileza do pastor João Fraga para trazer algumas palavras que venham a brilhantar esse momento tão especial aqui, nesse momento de gratidão, de louvor a Deus, nesta hora tão importante. Convidar o pastor Nilton para vir aqui. Por favor, pastor. Gostaria de tê-lo aqui comigo. Tenho o privilégio de ser o presidente da Convenção Batista Carioca. E essa figura aqui conhecidíssima, né? O pastor Nilton Antônio de Souza é o diretor-geral. O diretor trabalha, né, com afinco, intensamente, muito. O presidente não, só preside. Por isso eu resolvi chamá-lo, e mais do que justo tê-lo aqui representando a Convenção Batista Carioca. Pastor Saião, nosso querido pastor Saião, caros professores, distinta mesa diretiva, estimados alunos, turma muito linda, bonita,
estão de parabéns. Nós aqui, queridos irmãos, representamos a Convenção Batista Carioca e queremos trazer o nosso abraço aos alunos de uma maneira muito especial, cumprimentá-los e parabenizá-los por este momento celebrativo de colação de grau. E a nossa oração, nosso desejo como Convenção Batista Carioca, que Deus derrame sobre vocês as mais ricas, abundantes e copiosas bênçãos. Deus abençoe muito. Fiquei assim muito impactado com a palavra do Rafael de Castro. Rafael, que bênção, parabéns, que palavra abençoadora, que de uma maneira muito informal, e confesso que me abençoou muito. E você representou aqui a beleza, a grandeza dessa turma maravilhosa. Que Deus abençoe. Eu dizia ali ao pastor Josias que você será um grande pastor, né? Que bênção. Palavra do Dr. Delambre, muito abençoadora, muito profunda. Então, o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, nosso querido seminário, está de parabéns. Que Deus abençoe abundantemente. Pastor Saião, nosso carinho em nome da Convenção Batista Carioca. Que bênção o irmão tem sido nesse contexto do seminário. Nós queremos cumprimentá-lo. E como louvamos a Deus, pastor, pela sua vida. Deus o abençoe. E os professores que aqui estão, que Deus derrame sua bênção sobre todos. E o nosso abraço, o nosso carinho, nós estamos felizes, viu? E a todos, que Deus abençoe ricamente. Quer dizer alguma coisa, pastor Newton? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor.